Olá, eu fiz um vídeo recentemente sobre posicionamento político, sobre o fato de que pastores da Igreja Luterana, quando eu falo Igreja Luterana, eu estou falando do meu âmbito específico, da IELB, é o fato de que nós não devemos nos posicionar politicamente assim no sentido de apoiar um partido ou outro, um candidato ou outro, ou de recriminar quem vota em um candidato ou outro, né? Então, uma pessoa que é também membro da IELB, chamada Mariana, perguntou algo muito interessante. Ela disse assim: tudo bem, eu entendo, concordo com essa questão da política partidária, mas não deveria a igreja se posicionar sobre assuntos que não são estritamente de política partidária, mas que são também tratados no âmbito da política partidária? Não deveria a igreja, por exemplo, tratar sobre aborto, legalização das drogas, redução da maioridade penal e coisas assim, né? São esses exemplos que ela traz. Eu acho que são suficientes para entendermos. São questões importantes do ponto de vista social, da organização social. Não são exclusiva ou estritamente de política partidária, embora sejam questões tratadas no âmbito da política partidária. E o que dizer sobre isso, né? A igreja deveria ter posicionamento sobre esses assuntos? Vamos lá, né? Alguns posicionamentos a igreja tem, né? A IELB, tem posicionamentos oficiais disponibilizados em seu site, inclusive. Eu vou tentar achar o link e deixar aqui para que vocês vejam alguns exemplos, né? O que é um posicionamento oficial. Mas posicionamentos oficiais precisam ser aprovados por pastores em conjunto, né? Não é algo, primeiro, individual. Não é o presidente da IELB que escreve lá, nós pensamos isso e pronto. É uma coisa que precisa ser discutida, precisa ser conversada e aprovada, reconhecida pela maioria dos pastores. Tudo bem, né? E aí, por exemplo, num assunto como aborto seria fácil, né? Nós temos um posicionamento teológico sobre isso, porque envolve vida, envolve mandamento, envolve dignidade humana. Então, nós somos contra, né? E é simples isso. Acho que teríamos facilmente uma discussão teológica sobre o assunto, uma discussão bíblica sobre o assunto e uma concordância num posicionamento contrário. Eu não sei se nós temos já um posicionamento oficial sobre isso, mas pelo menos extraoficialmente nós temos uma concordância nesse sentido, né? Agora, outros assuntos, eu vou dizer, será que a igreja deveria ter posicionamentos oficiais sobre todos esses outros assuntos? E eu vou dizer que não, e eu tento explicar no resto do vídeo por que eu entendo que não, né? Resumidamente, porque os pastores eles têm a atribuição de pensar teologicamente, de pensar a partir das escrituras, a partir da teologia, e ter posicionamentos assim, né? Enquanto pastores, os posicionamentos deveriam ser fundamentados em teologia e escrituras, na fonte da teologia. Então, há questões sociais que extrapolam completamente o âmbito teológico. Então, por que a igreja deveria ter posicionamento sobre isso? Para tentar explicar a diferença, eu uso os exemplos. Tá? Não que eu queira discutir os assuntos, mas eu preciso usar esses exemplos aí. Então, por exemplo, sobre redução da maioridade penal. O que nós, pastores, poderíamos dizer sobre isso numa conversa, numa discussão teológica, bíblico-teológica? Eu imagino, é claro que alguém pode encontrar outros argumentos, outras questões, mas eu imagino que para não extrapolarmos o nosso ministério, nós deveríamos encontrar nas Escrituras a afirmação de que é preciso haver punição para malfeitos. Crimes devem ser punidos. Deve haver uma ordem social para que nós possamos viver em paz. Isso está bastante claro, assim, está bastante claro, inclusive, de que o Estado está aí para isso, né? De que há um poder organizado justamente para isso acontecer também. Tudo bem, nós dizemos, é preciso haver punição, o menor que cometeu um ato infracional, ele precisa ser então punido, isso é uma afirmação ainda no âmbito bíblico-teológico, de certa forma, sobre organização social, mas com respaldo da nossa fonte da teologia, tudo bem.
Agora, discutir o como essa punição deve ser implementada, como isso deve acontecer na prática, na nossa sociedade hoje, isso não é uma discussão teológica. Isso extrapola o que é teológico. Então nós podemos afirmar até para o Estado assim, olha, nós como igreja, como povo de Jesus, entendemos que deve haver punição. Deve haver punição porque as pessoas precisam ser educadas, inclusive. Mas como fazer isso não é uma questão da igreja, é uma questão do Estado pensar. É uma questão da sociedade se organizar. Deve ser punido com o mesmo rigor de uma pessoa de 18 anos? Deve ser punido o de 14 com rigor do 18, 16, 13? Como teologicamente nós pensaríamos isso? Então nós teríamos pastores reunidos, mas pensando como cidadãos. E aí nós deveríamos trazer pessoas da igreja que não são os pastores com suas perspectivas diferentes, advogados, juristas aqui, psicólogos, neurologistas, não sei. Mas essa discussão não seria uma discussão de igreja, entende? Não seria uma discussão teológica, seria uma discussão de um grupo de pessoas. E nós não chegaríamos a um consenso, como tendemos a chegar quando nós temos uma fonte específica que são as Escrituras. Mesmo assim sendo difícil, mas pelo menos temos uma orientação, temos um parâmetro muito claro, a igreja como um todo, pensando nos 200 mil membros da igreja, ou aqueles que têm envolvimento com esse tipo de assunto, teriam formações diferentes, e perspectivas muito diferentes, e não chegaríamos a uma conclusão que representasse a igreja. Percebe a diferença? Mesma coisa sobre as drogas, nós somos contra as drogas, óbvio, nós podemos dizer isso, nós entendemos que deve haver uma diminuição no uso, abuso de drogas, inclusive deveríamos ter um posicionamento oficial sobre drogas, sobre álcool também, e afetaria muitos dos nossos, a gente deveria dizer que nós somos contra o abuso do álcool, nós dizemos isso extraoficialmente, poderíamos ter um posicionamento oficial, de que congregações deveriam ajudar as pessoas a se livrarem do alcoolismo, e que isso deveria ser visto como um problema mesmo, por exemplo. Mas aqui vem uma questão. Somos contra as drogas, percebemos que elas estragam famílias, estragam vidas de pessoas, impedem a escuta sóbria, em paz da palavra de Deus. Agora nós seríamos contra ou a favor redução de danos, por exemplo. Projetos que estimulam a redução de danos em usuários de drogas pesadas. Isso é uma questão de método de combate, isso é uma questão de abordagem, e para isso nós não temos fundamento teológico. Nós não temos como pastores, afirmarmos algo sobre redução de danos. Percebem isso, então? O problema nós podemos acusar as drogas como algo pernicioso, podemos convocar as pessoas a pensarem sobre isso com seriedade, podemos convocar o Estado a lidar com essa questão com responsabilidade, mas nós não temos respostas sobre métodos e não podemos ter. Seria a mesma situação, chamar todo mundo da igreja, especialistas de diversas áreas, médicos, psicólogos, pessoal que trabalha em casas de recuperação de dependentes químicos. E aí agora, como que nós resolvemos? Qual o posicionamento da igreja sobre a abordagem necessária para tratar de uma pessoa que é um usuário de drogas? Não seria uma posição de igreja, não seria um posicionamento teológico. E não seria fácil também chegarmos a um documento específico. Não temos nem a aptidão para avaliarmos o nível de especialidade de cada pessoa que contribuiria para isso. Eu não teria capacidade de avaliar a pertinência da opinião de um psicólogo tal ou do outro. Qual está mais envolvido com o assunto, qual está mais em dia com a literatura científica sobre o assunto, qual tem melhores resultados. A igreja não pode emitir um posicionamento sobre isso porque não é da sua alçada. Ela não tem nem o dever e, a meu ver, ela não tem nem o direito de definir essas questões. Qual outro assunto? A gente falou sobre redução da maioridade penal, questão de drogas,
O aborto, obviamente, é mais simples, né? Como eu disse, nós somos contra, isso está muito claro. E eu queria pensar assim também, né? Apesar de não termos posicionamentos oficiais sobre tantos assuntos assim, nós temos assim um entendimento relativamente comum sobre vários assuntos. Esse entendimento costuma aparecer nos discursos, né, dos pastores, costuma aparecer nas publicações, por exemplo, do Mensageiro Luterano, né, que é uma revista para as pessoas da igreja lerem. E ali nós temos, sim, pensados assuntos dos mais diversos. E é claro, né, não são posicionamentos oficiais, né, o que um pastor escreveu ali, ou o que uma pessoa da igreja que não é pastor escreveu ali, não significa isso a igreja pensa. Né, isso aqui, se está no Mensageiro Luterano, é um posicionamento da igreja. Não necessariamente, mas é um indicativo, né, é uma orientação da igreja, de certa forma, mesmo que não oficial, mesmo que não sustentada por um consenso ou por uma discussão mais ampla, né? Mas ali sim, nós temos a igreja se envolvendo com questões atuais, com questões sociais, muitas vezes com textos escritos não por pastores, né, mas por pessoas especialistas em diferentes áreas, levantando discussões. E aqui sim, né, eu acho que a igreja pode ser o ambiente adequado para conversas sobre esses assuntos, para conversas sérias com especialistas, com a participação também dos teólogos, mostrando um direcionamento no que envolve teologia, né? Para conversa sim, mas eu diria não necessariamente para posicionamentos oficiais, a não ser quando a questão envolve diretamente teologia. E aqui a gente precisa ter o cuidado de não misturar teologia com uma aplicação prática na vida social de como as coisas devem ser. Por exemplo, eu vou dizer assim, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, nós devemos viver a caridade, sustentar a vida do próximo, o não roubarás nos ensina que nós deveremos favorecer o próximo a ter os seus bens necessários. Não matarás indica que nós devemos sustentar, ajudar a manter a vida do próximo. Então, se ele passa fome, nós temos que oferecer alimento a ele. Isso é teológico. Mas daí para dizer assim, então nós precisamos instituir no Estado uma regra de distribuição radical, redistribuição radical de renda, de cobrar imposto das pessoas mais pesadamente ainda para distribuirmos esse dinheiro de tal forma, com tal montante. Isso não é assunto da igreja, né? Ou deveríamos... Isso não é assunto da igreja, é isso que eu quero dizer, né? Isso é um assunto social. Nós temos a orientação, isso é importante, isso é para ser considerado. Como isso vai ser implementado é outra coisa. Como isso vai ser vivido na vida da igreja, aí é um assunto da igreja. Né? Como isso deve ser pensado pelos nossos, isso é assunto da igreja. Como que nós devemos nos posicionarmos, como nós devemos nos posicionar diante da dor do outro, diante da necessidade do outro, o que deveríamos pensar nessas situações, isso é assunto da igreja. Nosso coração não deveria ficar frio, indiferente, dizer isso é assunto da igreja. O Estado deveria fazer isso, o Estado deveria distribuir assim, devia ter um programa desse jeito, isso não é assunto nosso, né? Então não deveríamos ter um posicionamento sobre isso. A não ser quando essa questão invade outra questão teológica, né? Mas isso são outras reflexões. Percebem isso? Eu não quero ser escorregadio, não é isso. Mas eu entendo que a igreja deve ver assim, posicionamentos oficiais como muito importantes quando teológicos. E eu entendo, isso é importante, que a opinião dos pastores no exercício do ministério, ela deve ser muito considerada quando teológica, quando ela tem a sua fundamentação nas Escrituras, quando ela é uma afirmação própria do ministro mesmo. Quando passa disso,
e se torna uma discussão sobre questões sociais, sem fundamentação bíblica, mas fundamentação em opiniões, a opinião do pastor é a opinião de qualquer pessoa, é a opinião de um cidadão, que não necessariamente é a mais bem informada. Então não esperemos posicionamentos oficiais dos pastores sobre questões que não são do âmbito dos pastores. Eu falei muito, né? Mas eu queria conversar isso, né? E vamos conversando mais, eu acho que essas conversas podem se desdobrar, certamente. Bênção de Deus e até a próxima.